Bem, eu vou tentar aqui de uma forma muito resumida explanar alguns comentários sobre aquilo que hoje é a realidade do nosso país. O Brasil é um país que acabou. O Brasil é um país que hoje ele vive refém da corrupção, de tudo que é ruim, de tudo que é péssimo, da insegurança, da violência. Então hoje as empresas de marketing multinível no país estão sendo acusadas, muitas delas aí, né, sendo investigadas por crime contra a economia popular. Essa é a abordagem principal. Então é muito interessante, porque esse vídeo é uma denúncia. Que hoje nós vamos entender o principal motivo de hoje estar essa perseguição tão forte às empresas de marketing multinível. Mas antes disso, eu queria mostrar algumas realidades. A primeira delas, o preço do combustível no país. Enquanto você tem lugares como a Rússia a 1,56, na Arábia Saudita 27 centavos, vamos colocar aqui na nossa vizinha Venezuela a 3 centavos, e a produção de petróleo deles é um pouquinho maior que a nossa, pouca coisa, a 3 centavos o litro. Enquanto aqui no Brasil a média é de 2,89 o litro de gasolina. Isso é para se indignar. A nossa gasolina é uma das mais caras no mundo, o nosso combustível. E o Brasil se julga autossuficiente no petróleo. Já pensou que absurdo? E isso sim é um crime contra a economia popular. Para você ter ideia, na Venezuela, com R$ 3,35 você coloca 34 litros de gasolina. Esse é o retrato do paísinho que nós vivemos. Hoje, uma cesta básica está aí, ó, em média, 17 itens apenas. 17 itens. Olha os valores de uma cesta básica. Porto Alegre, R$ 236. 17 itens. 17, o que é 17 itens em uma cesta básica? Não é quase nada. É uma das cestas básicas mais caras no mundo. Crime contra a economia popular? Como que pode, gente? Um auxílio reclusão, R$ 915. Um auxílio prostituta, R$ 2.000. Um auxílio para viciados em crack, 1.350 para drogas. Enquanto o trabalhador que vive a sua vida honesta, ralando o dia inteiro, 622 no salário. E isso sim é um crime para a economia popular. Isso sim é um crime contra a economia popular. Isso é uma coisa que revolta. Isso sim é crime para a economia popular. Sabe o que é interessante? Que enquanto o povo estava aí, ó, nas ruas, em todas as capitais aí, ó, por causa de 20 centavos, lógico que não era por causa de 20 centavos, mas foi o estupim, né, o aumento das passagens. Aí, ó, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, ministro da Previdência Social, andando com o jatinho da FAB para ir ver jogo ou para ir em casamento, dando rolê aí pelo Brasil. Uma viagem que custaria entre 10 a 30 mil reais. No jatinho da FAB, andando. Enquanto o povo... Isso prova que eles estão pouco se lixando pro povo. O povo estava aí na rua, meu amigo. Por causa de 20 centavos. Eu acho que não foi simplesmente por causa disso, foi só estupim para a coisa começar a acontecer. Os brasileiros ficam aí em metrô aí cheio de gente, ônibus superlotados, falta ônibus, 4, 5 horas dentro de um ônibus para chegar em casa, enquanto essa cambada aí fica andando com o jatinho da FAB. E é o dinheiro do nosso bolso que está pagando o combustível. É o dinheiro do nosso bolso que paga o salário desses sem vergonhas. E os caras tá aí andando. Isso é um crime contra a economia popular. Isso sim é um crime contra a economia popular. Crime contra a economia popular? Para quem não sabe, esse primeiro desenho em cima, essa primeira imagem, é a tal da usina de Belo Monte, que vai custar mais de 30 bilhões. E eu vou dizer uma coisa, essa região tem vários momentos do ano
que não tem nem água aí, nem sequer chove. Muitos artistas estão aí dando um toque sobre essa situação. 30 bilhões, essa tal da usina de Belo Monte. O valor da Copa vai superar os 28 bilhões até 2014. Gente, isso que é um crime contra a economia popular. Enquanto o país está faltando aí hospitais, colégios, professores, policiais, médicos, o aumento do salário desses profissionais, as Olimpíadas em 2016 vai superar os 25,9 bilhões. É mole ou quer mais? Há indícios na revista Veja. A revista Veja, na verdade, ela fez um levantamento. Todos podem olhar, se quiser pode estar pesquisando. E também em um site chamado puc-riodigital.com.puc-rio.br, ok? Esse site ele faz um esclarecimento super interessante. Hoje o valor da corrupção no Brasil, hoje, em todo o país, nas prefeituras, governos, órgãos públicos, em Brasília supera quase 50 bilhões ano. Isso são números assim simplesmente surpreendentes. Sobre superfaturamento de obras, tudo isso que muitas vezes parece ser legal, as obras, os valores, então muitas vezes são superfaturadas, valores 50 bilhões ano. O Brasil hoje ele paga mais de 100 bilhões, ele estará pagando na verdade até 2016. Pessoal, isso aí é inaceitável. É inaceitável. E eles acusam as empresas de marketing multinível de estarem atuando como crime contra a economia popular. Então hoje, pirâmide é isso aí, ó. Isso aí é pirâmide, a gente sustentar essa corda de sem vergonha. Lógico que tem algum ou outro gato pingado aí que é honesto. Gato pingado mesmo, tá? Porque a maioria, na sua maioria, é uma cambada de sem vergonha aí. O Brasil proíbe jogos de azar, não é isso? Mas ele tem uma pirâmide legalizada. Lotomania, Mega Sena, quadra, quina, não é isso? A diferença é que ele dá também 40% para o ganhador e fica com 60% do povo. O povo investiu e ele fica com 60%. É um governo sem vergonha. Esse país nosso aí, acabou esse país. Crime contra a economia popular? Quem está cometendo crime? Nós vimos aí, ó, governador lá de Brasília, né? Foi acusado aí, ó, de estar usando os recursos públicos, roubando recursos públicos aí. A Interpol descobriu aí, ó, mais de 50 bilhões em paraísos fiscais em contas de pessoas ligadas ao PT. O Mensalão, o Paulo Maluf sendo acusado aí pela Interpol por desvio de dinheiro. Filho do Renan Calheiros, alvo de inquérito da Polícia Federal, acusado de participar de fraude na merenda. Distrital fica mais perto de cassação de mandato. Aécio Neves é acusado de desviar mais de 4 bilhões. Então, gente, é uma safadeza. Isso aí sim é crime contra a economia popular. Isso sim é uma safadeza. Sabe quem são os responsáveis por tudo isso que está acontecendo com as empresas de marketing multinível no Brasil? Essa perseguição se chama FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Por quê? É muito simples. Os bancos eles têm uma planilha de metas e eles viram que as suas metas elas não seriam batidas esse ano. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas estavam visualizando a seguinte condição. Hoje investir dinheiro na poupança ele rende apenas 0,5%, enquanto as empresas de marketing multinível estavam aí rendendo entre 24% e 28%. Então as pessoas estavam deixando de investir dinheiro em fundos de investimento de banco ou deixando na poupança e investindo nessas empresas. Então há uma pressão muito grande da FEBRABAN, né, sobre o governo para justamente barrar essas empresas de marketing, ok? Então o governo hoje, por quê? Hoje o governo está na mão dos banqueiros, ok? Está na mão dos banqueiros. E não é de se assustar, né, que tem uma determinada empresa de marketing aí, que um dos dirigentes dela é um ex-bancário, né, um ex-acionista aí do Banco Itaú. Então é bom a gente ficar muito de olho, né, porque disse que ele falou que enquanto não fechasse muitas empresas de marketing, ele não ia sossegar, porque a empresa dele de marketing não tá indo de mal a pior. Então é muito interessante ressaltar e lembrar disso daí. Então a FEBRABAN
é uma das empresas, é uma organização do governo, é uma federação do governo que administra os bancos, então a pressão está vindo daí, tá, gente? Então não é de outro lugar, não é motivo, pirâmide. O governo não tem nenhum órgão regulamentado, ok? Para poder regulamentar a empresa de marketing no país. Como que vem falando de crime contra a economia popular? Nem sequer sabe o que é marketing multinível. Crime contra a economia popular é os bancos. Você compra um carro de 41 mil, se você for financiar em 60 vezes, você paga aí 25.100 de juros. Um preço de um outro carro popular. Isso sim é crime contra a economia popular. Ok? Um empréstimo, hoje, se você investe lá 10 mil reais, ele pega o seu dinheiro e empresta para outra pessoa, o seu dinheiro, cobram juros, ganham dinheiro em cima. Isso sim é crime contra a economia popular. Não sou empreendedor dessa empresa, mas eles estão acusando essa empresa, por exemplo, de crime, de pirâmide, não é isso, financeiro? Enquanto isso, esses empreendedores aí, já que a empresa mudou a vida deles, eles estão aí, ó, distribuindo cesta básica para as pessoas aí, ó, no Nordeste aí, ok? Então, uma empresa está sendo acusada de crime, é uma empresa que tem empreendedores ajudando, fazendo o papel do governo, entregando aí, ó, cestas básicas, ok? Essa empresa aí, ó, empreendedores que ganharam muito dinheiro, doando para várias famílias, ó, R$ 3.600 para dividirem. Então é muito interessante isso daí, né? Porque a gente vê que de fato então há uma perseguição e há um órgão máximo. O povo só quer isso aí, ó, trabalhar. Todo mundo está satisfeito, todo mundo está querendo trabalhar, ok? E a bola da vez está sendo essas empresas aí, ó, né? Lá em Rio Grande do Norte, o Ministério Público agora diz que vai investigar todas essas empresas aí, né? Bebom, Multiquick, Tavex Free, NNX e a Peoples. Então vale ressaltar, a gente tem que se unir, os marqueteiros aí no país todo, e realmente fazer igual o povo estava fazendo mesmo, ok? É se mobilizar, porque hoje essa Febraban é a grande vilã da história contra um governo corrupto que comete altos crimes contra a economia popular e quer acusar empresas de marketing que estão mudando a vida de pessoas de crime popular. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Um abraço, sucesso para todos.